Ela disse, eu quero que você se lembre de uma coisa. That if the enemy does upset you somewhere, and you fall, and you go back into sin, Que se o inimigo o perturbar em algum lugar, e você cair e voltar ao pecado, don't stay away from home. I want you to come on home. não se afaste de casa. Eu quero que você venha para casa. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Grande Deus, pedimos ao Senhor mais uma vez ajudar-nos. Sabemos que nada podemos fazer com edificação se o Senhor não entrar em cena. Não queremos fazer grandes obras, queremos fazer o que te agrada. Toma conta de nós e ajuda-nos juntamente com o seu povo para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Temos falado muitas vezes dando explicação sobre o trono, e eu preciso de falar mais um pouquinho hoje, dar mais uma ajuda para quem precisa. Quem já conhece, já está com luz, seja agradecido. Mas tem aqueles que não conhecem e precisam. Então nós temos que ajudar estas pessoas. Amém? Por que ele saiu do trono? Todas estas coisas, todas as perguntas, hoje, dentro da mensagem do profeta, tem resposta a todas estas perguntas. Mas o pensamento está nisto, porque ele saiu do trono. Para começar, nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. Para o mistério ser revelado, Cristo não podia estar no trono da intercessão que ele ficou por 2000 anos. Ele tinha que sair. Era outro ofício dele. E se nós não reconhecermos isso, não reconhecemos nem o profeta como profeta. Porque Cristo tinha que mudar de ofício. Os judeus rejeitaram
a Cristo porque ele mudou de ofício. Os judeus criam nele como pai. Mas quando ele veio, que ele disse que era filho de Deus, os judeus não admitiram aquilo. E tem uns que dizia, nunca Deus tem um filho, porque ele é o único. E Jesus veio dizendo que era filho. Então, aquilo serviu para os judeus tropeçar. No nosso tempo não é diferente. Lá foi no amanhecer, aqui foi no entardecer, no tempo do profeta. Então, neste tempo, ele tinha que mudar de ofício outra vez. Porque ele veio como filho, mas era filho do homem, no tempo de Cristo. Quando ele foi derramado na igreja em Atos, ele era filho de Deus. Olha para você ver a atuação de Deus. E ele, como filho de Deus, ficou durante 7 eras da igreja. E filho de Deus é o ministério do Espírito Santo na terra, na igreja. Filho do homem era o ministério do Espírito Santo no homem. Filho de Deus é o ministério do Espírito Santo num povo, na terra. Agora, ele disse que revelaria seus mistérios, seus segredos nos dias da voz do 7º anjo. Você sabe que este versículo, para ser cumprido, o Cordeiro não podia estar no trono. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo, é um novo cântico, porque é um novo tempo. É um novo cântico, porque é uma nova manifestação. Por isso que eles cantam um novo cântico. Por isso que o cântico que você canta hoje, da terceira puxada, é um novo cântico. Não são todos cânticos que servem. Quando nós aceitamos a mensagem, por volta de 72, começamos a eliminar certos cânticos denominacionais dos pentecostais e a gente não cantava, porque aquilo falava de um Deus trino e a gente sabe que a crença deles como um Deus trino era 3 pessoas da Trindade. Então nós eliminamos alguns cânticos. E aquilo foi o tempo que nós ouvimos a mensagem e entrou a deidade, que é a unidade de Deus. Esta revelação desceu. Nós cremos que é um Deus manifestado em 3 ofícios. Isso é o que o irmão Branham ensina. E ele cumpriu esta parte, então houve um novo cântico. Agora, quando a terceira etapa chega, que é a revelação da palavra, alguém pergunta, o que é a terceira etapa? Vamos responder algumas perguntas que são formuladas na mente das pessoas. Eu não vou responder eu mesmo, eu vou te dar a mensagem. O que é a terceira etapa? Os Ungidos 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. O irmão Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então não há pergunta mais. Eu não tenho que perguntar mais. O que é a terceira etapa? Foi a abertura da palavra. Foi revelado os selos? Aquilo era a terceira etapa. Agora, se os selos não foram revelados, William Branham nem profeta foi. E é por isso que tem muitos na mensagem que crê no irmão Branham como evangelista e até que ele vai vir para ser profeta. E é uma falsa doutrina. Eu não tenho medo de falar que é falso, é falso. É como dizer que 3 pessoas da Santíssima Trindade é falso. É anticristo, é babilônico, é uma mensagem que veio do Papa São Damaso. Não é a Bíblia. E o irmão Branham ressuscitar para revelar qualquer outra coisa também é igual à doutrina da Trindade.
é falso. É mais uma doutrina falsa dentro da mensagem. Porque a pessoa não vê o que foi feito, então ela diz que irmão Branham tem que vir para fazer. Os judeus e os demais não viram Deus em Jesus, e aí dizem que ele não foi Deus. É falta de enxergar as coisas. Agora, eles não conseguem ver que para revelar os selos, primeiro tem um novo cântico. E cantava um novo cântico. E esse cântico, se não revelou os selos, se o Cordeiro não saiu do trono, não pode cantar isso daqui. E cantava um novo cântico dizendo. Agora eu posso cantar esse cântico. Eu posso cantar esse versículo. Digno és. Não digno será. Digno és de tomar o livro. Ele foi digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Então, isso aconteceu. Eu posso cantar um novo cântico dizendo, digno és. O Senhor não vai ser digno, o Senhor é digno. O Senhor fez o que era digno. O Senhor foi o único digno. Moisés não foi, Abraão não foi, e nenhum dos profetas foram, mas tu, Cordeiro de Deus, foi digno de tomar o livro. Ele não vai tomar o livro, porque se ele fosse tomar o livro, então seria mais para frente. Aí viria o sétimo anjo para frente, mas ele já tomou o livro. Ele cumpriu. E isto daqui, este versículo, foi o cântico que houve na revelação dos 7 selos. Se vocês notarem, este versículo fala com gentios, não fala com os judeus, fala com gentios. Porque a abertura do livro seria no tempo dos gentios e seria no tempo da esposa de Cristo, aqui na terra. O novo cântico que nós cantamos, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Eu não posso nem cantar isso daqui agora, eu tenho que mudar isso. Tu fostes digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, de toda tribo, e povo e nação. Então isso aqui é gentil. Ele comprou os gentios. Ele comprou e tirou dentre os gentios um povo para o seu nome. E é isto que São João está se referindo aqui, neste versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse, quando estava anunciando quem era digno. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 2 do capítulo 5 de Apocalipse. E a pergunta, quem é digno? O verso 3 responde, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Se vocês notarem, o que diz aqui? E ninguém no céu. Bom, aí fica na nossa mente, mas Deus não está no céu? Cristo não está no céu? Onde ele está? Ninguém no céu. Não há anjo, não há querubim, não há serafim, não há arcanjo.
que é digno. E eles não conhecem o que é pecado. O profeta diz que um anjo, um arcanjo, um querubim não pode cantar como nós cantamos. Nós cantamos, fui remido pelo sangue. Um querubim não pode cantar, ele nunca foi remido pelo sangue, ele nunca caiu. E os que caíram não podem ser redimidos. Aqueles que caíram, ao invés de adorar a estrela da manhã, adoraram a Lúcifer, eles caíram. São os anjos que caíram. Eles não podem ser redimidos, não há sangue para eles. O sangue é para os filhos. E Deus comprou um povo, tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Quem é digno? No céu não tinha, na terra não tinha nenhum digno. Oh, mas você começa a pensar nos grandes homens da terra, nenhum era digno. Nos grandes profetas na terra, nenhum era digno. Nem debaixo da terra. Aí você começa a pensar, mas Noé foi digno, fez uma arca. Abraão foi o digno do dia, mas não era digno de tomar o livro. Ninguém era digno, nem de olhar para ele. Aí João diz assim, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Tem gente que está chorando até hoje. Porque se ele não saiu do trono, ele ainda não foi digno de tomar o livro. Porque para tomar o livro ele tinha que sair do trono. Ele não pode tomar o livro estando no trono. É outro ofício de Deus, outra manifestação de Deus na terra. Então ele é digno, eu canto, ele é digno, ele foi digno de tomar o livro e de desatar, abrir os seus 7 selos. Ele foi digno. Irmãos, não foi encontrado até 1963 um digno, incluindo William Branham. Deixa eu ser claro para vocês que talvez a pessoa pense errado. Não havia um digno, nem William Branham. Não era digno. O único digno era o Cordeiro, que havia sido morto para poder resgatar-nos e vir e manifestar e dizer, foi eu quem te resgatou. Foi eu, com o meu sangue, quem te comprou. E eu vim aqui para me apresentar como tal. Eu sou o dono. Eu sou o parente redentor. Aleluia. Isso daqui é caso concluído, já aconteceu. Se isso não aconteceu, você tem que esperar outro tempo e não existe outro tempo mais. O último anjo foi William Branham. O último mensageiro foi William Branham para os gentios. Não tem mais mensageiro gentio. Moisés e Elias não são mensageiros para os gentios. A mensagem deles é para os judeus. Ainda que Elias é um mensageiro a todas as nações, mas quando eles estiverem aqui, nós, a esposa de Cristo, não estaremos aqui mais. Porque Elias, não tem ministério para nós mais. O 5º ministério de Elias não é para nós. A noiva, a esposa do Cordeiro, não é para nós. Esse tempo passou. Então você tem que ver que agora nós estamos num espaço de tempo tremendo das perguntas virem e ter resposta. Há muitas perguntas sem resposta. Do que é um trovão? Ele diz, é a voz de Deus. Desde o primeiro selo, 24, ele fala isso. Um trovão é a voz de Deus. Bem, mas o que são os 7 trovões? São outras perguntas que as pessoas fazem. Não foi revelado os trovões. O que são os 7 trovões? É só pegar Laodiceia 38. Diz que os trovões são
as revelações contidas nos 7 selos. Eu não pergunto mais, porque eu já achei a resposta. As pessoas perguntam, o que é isso? Mas eu já achei a resposta. Se você começa a perguntar, mas quando é que vai cumprir Mateus 24, 36? Aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Como Deus é único no seu ofício, Ele faz o que Ele quer. Nenhuma manifestação saberia do dia da vinda do Senhor para manifestar como Filho do homem nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé. Em Mateus 24, 36, aquele dia e hora que ninguém sabia, hoje nós podemos dizer quando foi, já cumpriu. Aquele dia e hora que estava no calendário de Deus e os homens não sabiam, e nem os Estados Unidos tirando fotografia não sabiam daquilo. Ele fala qual a atração sobre a montanha. Aquele dia e hora foi 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, foi o dia do 7º selo, da vinda do Senhor. Vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. E quando abriu o 7º selo em Apocalipse 8, verso 1, houve silêncio no céu por quase meia hora. E foi o que aconteceu. Cristo tinha saído do trono e estava sobre o monte pôr do sol, das 18h10 às 18h30, formando 20 minutos, quase meia hora. O que passa de 15 parte para esse lado. Quase meia hora estava ali cumprindo o 7º selo. Irmão Branham pregando, dizendo: vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Você não tem que vigiar 7º para frente mais. O 7º não está para frente, o 7º está para trás. O 3 está para trás, que foi a manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo em Cristo. Se você quer ver o Pai, olhe em Jesus. O Pai é o Espírito Santo. Quem me vê a mim, vê o Pai. O 3 já passou. O 5 foi Jesus. Irmão Branham mostrou isso. O fé é fight em inglês. E ele diz, isso também é 5. Fé, Jesus, graça. 5 letras também. Graça. O 5 já passou. Até entendemos pela própria mensagem do profeta, eu não estou com parágrafo agora, eu já preguei sobre isso, adorando Deus em 7, que a adoração é em 7, e você pode pegar pelo menos um parágrafo, parado na brecha, parágrafo 138 a 157, e você vai ver que no 157 é onde o irmão Branham mostra que foi 5 e agora é 7. Adoração, a própria adoração, era Deus mostrando isso para nós, que Ele está caminhando. Você não tem que esperar um 7 para frente, o 7 está para trás. Você tem que adorá-lo naquilo que Ele fez no 7. E no 7 é o 7º selo, é o 7º anjo, é o 7º trovão, é William, é Marion e é Branham. 7 em cada partícula, até do nome do irmão Branham, tem um significado. O que você adora a Deus, o profeta diz, adorando em 7. Adoração em 7. Porque foi o tempo do 5 que foi a graça, que foi o Cordeiro no trono. O 7, o Cordeiro já saiu do trono. No tempo do dia da voz do 7º anjo, o Cordeiro não podia estar no trono na hora daquele ministério. Por isso, no parágrafo 201, ouvi, mas agora vejo, ele mostra que Apocalipse 10 seria revelado não no serviço de cura, mas após o serviço de cura. Apocalipse 10 foi revelado na terceira etapa, após o serviço de cura, após o ministério do profeta, que teve também 3 etapas. Ele teve a primeira, a segunda e a terceira etapa, que foi onde revelou a palavra, onde o Cordeiro tinha saído do trono. Amém. Agora, é bom, eu estava pensando isso aqui,
só para dar uma ajuda ao povo, às pessoas que têm necessidade, e com isso, pelo menos, eu sou ajudado também. Hoje podemos cantar, digno foi o Cordeiro de tomar o livro, porque ele já tomou, ele não vai tomar. No tempo do irmão Brana, até ali, João, a noiva, estava clamando, digno és de tomar o livro. Mas depois de 63 a 65, digno foi de tomar o livro, porque não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E os grandes homens, santos de Deus que foram sepultados, não eram dignos. Mas teve um que morreu e ressuscitou. Ele foi digno. Então cantamos, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Agora eu não digo que Deus hoje, ó Cordeiro, tu és digno de tomar o livro e abrir os selos. Hoje não. Ó Cordeiro, tu foi digno de tomar o livro e converteste em leão e abriste os 7 selos. Abriu. Não vai abrir, ele abriu os selos. Amém? Bom, eu sei que as pessoas querem segurança na mensagem. Eu tenho que dar o que sempre dei. Eu estou apenas reprisando. A gente muda o título da mensagem para dar mais uma explicação. E sempre é uma nova mensagem. Quando Deus está numa mensagem, você pode pregar o mesmo título, ela sempre é uma nova mensagem. Sempre é assim. Eu vejo desse jeito. Não é questão minha, nenhuma sabedoria eu tenho. O homem de primário não sabe nada perante os grandes eruditos do dia. Mas diante da revelação, o Pedro tem sabedoria além de Caifás, de Anás e dos demais. Amém? O parágrafo 27, presta atenção, ele diz assim, ó, agora é do primeiro selo, 27, primeiro selo. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas suceder, assim como viu João. Ele disse, há um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro, que não o conheceram naquele tempo. Agora, guarda bem, quando é que seria revelado? O profeta já está pregando o primeiro selo, sobre o cavaleiro, o cavalo branco, aquele seu cavaleiro. E ele está pregando o primeiro selo. Quando é que seria revelado? Seria revelado mais adiante, não nos dias de João, não nos dias das eras da igreja. Seria revelado mais adiante. Quando? Quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Amém. Irmãos, e eu quero que você entenda uma coisa, que Cristo saiu do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante, mas não pensa que ele está na terceira etapa intercedendo, não. Não pensa. Ele saiu da intercessão. Ele saiu. Se você disser assim, não, ele está intercedendo aqui, não. A terceira etapa é uma intercessão, mas não que Cristo está aqui agora na terceira etapa intercedendo por nós também aqui. Então ficou do mesmo jeito. Não. Ele, na terceira etapa, ele provou que ele tinha saído do trono como intercessor. E quando sai do trono para revelar o primeiro selo, ele saiu como intercessor e redentor semelhante, ele saiu dali. E se ele saiu, ele não pode interceder por você. Isso daqui já não é mais para pentecostais, isso daqui é para eleito dentro da mensagem. Isso daqui é para dar uma chacoalhada nos eleitos do Brasil e do mundo, para eles poderem ver que o Cordeiro saiu do trono, ele não voltou para o trono, não. O irmão Brana contou isso desde a mensagem, a brecha, o intervalo. Ele conta isso, que quando o sangue saía do propiciatório, aquilo fumegava. E quando fosse revelar os selos, o sangue estaria fora do propiciatório, porque os dias de intercessão havia terminado. Amém. Será que só eu que creio nisso? Não, tem muita gente que está despertando e alcançando luz da mensagem do profeta, que não é aquela mensagem que nós criamos lá em 72. Não é não, é um novo cântico, é uma nova mensagem.
Alguém diz, o que é isso? O profeta mesmo diz, Deus nos levantou uma nova mensagem neste dia. Qual mensagem era? A revelação dos 7 selos. É uma nova mensagem. É uma nova Bíblia. Festa das Trombetas 36. É uma nova Bíblia. Quando a Bíblia foi aberta, quando os selos foram revelados, abriu a Bíblia e ela se tornou uma nova Bíblia. É uma Bíblia de revelação. Amém? Aleluia. Então eu gosto de ver isso daqui. Por que ele saiu do trono? Porque se ele não saísse do trono, ele não podia revelar os selos. Se ele não saísse do trono, ele não era digno. Quando foi que disseram que ele era digno? Porque ele comprou todos nós com o seu sangue. Gente, a compra foi feita e paga. Jesus não estava durante 7 eras da igreja pagando nada. Ele pagou no Calvário. Ele me comprou, ele te comprou e pagou no Calvário. Nós fomos compro e pago. Você já viu comprar e não pagar? Não, ele comprou e pagou. O que exigia? Sangue. Ele deu sangue dele. O sacerdote dava sangue de bodes, de touros. Mas Jesus veio e deu seu próprio sangue. Ele nos comprou para si mesmo. O sangue de bodes, de cordeiro, só cobria o pecado. O sangue de Jesus Cristo, desse povo, desintegrou com o nosso pecado. Não há pecado mais. Ele voltou para a fonte de origem, que é Satanás. O nosso pecado voltou para a fonte de origem, que é Satanás. Amém. Amém? Olha, quando é que ia revelar o primeiro selo? Seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. Aí no 28 do primeiro selo ele diz, agora eu vou deixar cair uma coisinha. Essa tradução que eu estou lendo é a primeira tradução de Goiânia. Goiânia tem a segunda tradução, que são parágrafos diferentes, mas é só você procurar que vai encontrar a mesma coisa, só muda os números dos parágrafos. Aqui está. Aqui vou deixar cair uma coisinha. E se alguém chega a escutar isto pela fita ou por outro meio, qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre a sua gente, não quer essas coisas o quê? Seria revelado depois que o Cordeiro saísse do trono como intercessor e redentor semelhante. Você não quer isso na sua igreja? Irmão Brana falando aqui, se um ministro, irmão Brana põe a culpa nos ministros. Porque você sabe o que é um ministro? O ministro é a porta das ovelhas. Ou é a porta dos bodes, ou é a porta dos cavalos, ou é a porta dos camelos, porque cada um é pastor. Se pastor é só de ovelha, não, tem pastor de camelo também. Irmão Brana ficou sabendo no seu dia. Tem pastor de camelo. E aí está. E o pastor, ele é um guia. E o pastor, ele está filtrando para que não entre as más coisas dentro do seu rebanho. E quando o pastor, que é um ministro, não quer a convicção de William Branham, que está escrito aqui, se um ministro não quer estas coisas entre a sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Quer dizer, o ministro pode falar para a sua igreja, não queremos que vocês escutem os selos pregados por William Branham. Você sabe que isso aconteceu no tempo de Irmão Branham? No tempo de Irmão Branham. Irmão Branham sabia que tinha ministros nos seus dias que não queria que o povo escutasse a revelação que ele estava pregando. Por quê? Para começar, de onde Irmão Branham saiu? Lá da Igreja Batista. Dr. Davis era um grande homem de Deus, mas ele não teve a luz que Irmão Branham teve. E o Dr. Davis tinha a sua forma de crer. E daqui a pouco veio Deus no William Branham e tendo uma mensagem diferente daquela do Dr. Davis. E ele já estava mostrando isto. E pessoas nos dias do Irmão Branham também, se o Irmão Branham fala isso porque o Irmão Branham sabia que nos seus dias ministros está dizendo, não escute os selos.
Isto é, escute as curas dele, pega os livros de cura, mas cuidado com as eras, cuidado com as 70 semanas, cuidado com os selos, cuidado com os ungidos dos últimos dias, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eles falam a mesma coisa aí fora de nós. Diz, olha, tudo bem, a mensagem é do profeta, mas cuidado quando ele fala que o Cordeiro saiu do trono. Mas quem falou foi o profeta mesmo. Ele diz, olha, tudo bem, a mensagem que ele prega, que o Osmar prega, é do profeta, mas cuidado quando ele diz que o último eleito entrou. Mas quem disse foi o William Branham mesmo. Então você está dizendo para o seu povo, olha, não escuta o que Branham falou. Não escuta. O importante é que essa revelação dos selos está aqui conosco através de livros, e se nós tivéssemos elas em fitas, aqui mesmo em fitas cassete, na voz de William Branham, com o tradutor, oh, seria tão bom eu passar para vocês William Branham falando isso daqui. Se um ministro não quer que sua gente escuta isto, que o Cordeiro saiu do trono, e que isto seria revelado quando a intercessão terminasse, e ele saísse como parente redentor, saísse do trono. Você não quer que o seu povo escuta? Diga para eles não ouvir. Irmão Branham era um pregador livre. Diga para o seu povo não ouvir. Diga para a sua gente não ouvir. Porém, isto aqui o quê? Isto aqui, que seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, e é nos dias da voz do sétimo anjo que seria revelado. Isso daqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Irmãos, o povo tem a mensagem de irmão Branham, mas irmão Branham não foi enviado para eles, não. Pastores têm a mensagem do irmão Branham, mas irmão Branham não foi enviado para eles. Eu estou para crer que gente que andou com o irmão Branham não foi enviado para eles. Diz, como pode? Eu tive o privilégio de dormir ao lado do profeta. Meda também teve. E um dia recebeu um tumor por uma desobediência. E você não acha que o tumor pior, maligno, porque Meda não recebeu tumor maligno. O tumor que ela recebeu era curável ainda. Foi curado. E mesmo maligno, se Deus falasse para o irmão Branham, aquilo curava. Mas o irmão Branham mesmo orou a Deus, disse, Senhor, eu estou adiando a operação dela, mas se isso se tornar mole, esse tumor se tornar mole, se tornar maligno, eu nunca vou me perdoar. Ele mesmo falava contra ele, nunca vou me perdoar, porque é eu que estou adiando a operação dela. Eu nunca vou me perdoar, mas aquilo ali foi curado pela palavra falada. A palavra falada da terceira puxada. Não é a palavra falada como alguém pensa, a palavra falada. Você sabe o que é a palavra falada? Eu falei e fui curado, eu falei, recebi isso aqui. A palavra falada faz parte da terceira etapa. E é como cura divina. Palavra falada, na terceira etapa, eu vou pregar isso ainda. É como cura divina, para chamar atenção, para vir a terceira puxada, para vir a revelação do selo. Precisava de sinais para isso também. Então Deus vem e realiza esse grande milagre. O que você espera? O que eu estou lendo aqui, 27 e 28 do primeiro selo, na tradução que eu estou lendo, e na nova tradução é 58. Vou ajudando assim, que as pessoas vão ler lá a mensagem, acham melhor. É isso daí, se vocês puderem me ajudar, vão ajudando assim, será bom. Certo? Aí para a fita, vai lá, vasculha a mensagem. O irmão Branham falou aqui também nessa mensagem, está certo. Está certo. O irmão Branham, quando fala, está falado. Está certo. Eu creio nesta mensagem. Amém? Olha, eu não vou falar 1/3 do que eu ia falar, porque não dá tempo. Não tem jeito. Mas eu creio que isso daqui é só para ajudar as pessoas a ver que se o Cordeiro está no trono, então o selo não foi revelado. Não há novo cântico. Ninguém tem novo cântico. Está tudo no velho mesmo. E tem que ser uma nova criatura, um novo cântico. Sabe por que Paulo pregou isso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é porque a mensagem de Paulo naqueles dias era a mensagem nova.
Era um cântico novo, nova criatura. Agora não há nova criatura com selos sem ser revelada. Não há a nova criatura que está formada com selos revelados. Eu já falei para vocês, pregando sobre o fundamento do rapto, eu estava dizendo, ali embaixo tem fé, mas é o fundamento da estatura, é o fundamento das eras. Mas nós temos o fundamento dos trovões, que é lá no Espírito Santo para cima, começa o fundamento dos trovões. Aquilo é o fundamento que as pessoas precisam ter. Ali que está. Aqui embaixo em Éfeso, e fé, e Paulo está o novo nascimento e fé, diz o profeta. Mas lá em cima, no Espírito Santo e amor, que é pedra de coroa, ali está o novo nascimento dos trovões. Alguém diz, mas você não tem parágrafo para isso. Não importa você ter parágrafo, você pode ter parágrafo e eles não creem. Mas a verdade é que ali está o fundamento para rapto. Fundamento para arrebatamento não é fé e novo nascimento. Não é. Para arrebatamento, não. É para as eras da igreja. Para arrebatamento tem que ter pedra de coroa. E o irmão Brana diz que os 7 trovões estão lá naquela pedra branca. Os 7 trovões estão na pedra branca. E ele foi com uma alavanca, parágrafo 168 do 7º selo, ele foi com uma alavanca e abriu a copa da pirâmide e foi revelando o que estava sem escrever, que era os 7 trovões, dia e hora, que ninguém sabia, novo nome, estava tudo lá. O cordeiro saiu do trono, estava tudo escondido lá em cima, na pedra de coroa, ali onde está um novo cântico. E cantava um novo cântico dizendo digno. Agora eu tenho que cantar um novo cântico hoje, digno. É o grande Senhor que veio, tomou o livro, abriu os selos, revelou os 7 selos. Está tudo aberto. Não há trovão mais para soar. Já soaram 7 trovões. O primeiro foi Paulo, o último foi Brana. Soaram 7 trovões. Mas o dia da revelação não era nos dias que soou o primeiro trovão, não é nos dias que abriu o primeiro selo, mas nos dias do 7º selo, do 7º trovão, do 7º anjo, que foi o profeta William Branham. Amém? Olha isto, para mim, é o grande manjar que Deus tem para nos ajudar nesta hora final. Se você não quer isto, entre sua gente, diz William Branham, parágrafo 28 do primeiro selo, da primeira tradução de Goiânia, e 58 da segunda tradução de Goiânia, no primeiro selo também. Se você não quer, diga para o seu povo não ouvir. Você não acha que é exatamente o que esses pastores estão dizendo para a sua igreja? Não escute CD do Osmar, porque eu estou lendo isso aqui. Eu estou lendo porque o William Branham falou. Se o ministro não quer, diga para o seu povo não ouvir. Vê se eu já disse para alguns de vocês não ouvir esses pregadores. Eu não tenho que dizer para vocês não ouvir. Sabe por que vocês não ouvem? Porque vocês dizem, eles não têm mais fundamento, não tem mensagem que me alimenta. É isso que vocês não ouvem. Não porque eu fico aqui, cuidado, não escuta eles. Não, fica à vontade. Aí você mesmo não escuta, não tem alimento lá mais, vou escutar o quê? Não tem alimento, aquilo já é passado, é maná de ontem. E ele sabe que é verdade, mas não porque nós proibimos. Agora, porque eles proíbem? Isso daqui tem força, é a mensagem da hora, tem poder, é vinho novo. Tem que pôr em odre novo, corpo nascido de novo, não nascido das eras, mas nascido do Espírito Santo para pedra de coroa, que é para o arrebatamento. Esse é o tempo final. Engraçado, o Espírito Santo é o que coroa. O Espírito Santo, ele vem soldando as 7 eras da igreja, coroando as 7 eras da igreja, o Espírito Santo. Mas tem a pedra de coroa para coroar o crente que recebe o Espírito Santo. Isso é importante. Você tem todas as virtudes seladas dentro de você. Pai Celestial, nós não temos condição, muitas vezes, de fazer as coisas mais claras do que nós pregamos. Mas estamos pedindo ao Senhor. O livro foi aberto, está tudo revelado e nós cremos, Senhor. Cremos naquilo que João viu. Eu creio, este povo crê. Por isso nós te adoramos. João viu, mas era visão. Brana viu e depois revelou. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Consegue ver se João viu alguma coisa? Consegue ter um novo cântico? Um novo cântico não é fácil. Tudo tem que ser novo. A vida da gente tem que ser nova. Tem hora que vai até para o violão novo, hein? Tudo novo. A voz nova. João viu. A coisa tem acontecido. Que Deus prometeu fazer, Ele tem feito. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abriu. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém. Bom, né? É muito bom, muito bom. Agora tem que confessar que Ele é o Senhor hoje, o Senhor dos selos, o Senhor da revelação. Tem que confessar. Se você pode confessar, é um novo cântico que você canta, dando glórias a Ele, porque Ele é o Senhor, porque foi o único digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Amém? Deus vos abençoe. Deus abençoe todos quantos estão conosco. Irmão Alain e família, irmão Gilberto e irmã Suzana, irmão Osias, em São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovânia, Vicente, Dulce e irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. A família do irmão Gilberto em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Tabernáculo Brana,
ali em São Joaquim da Barra. Deus abençoe, meus irmãos, irmã Luzia, irmão Osvaldo e os demais que estão ali conosco também. Deus abençoe todos vocês. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família em Criciúma, Santa Catarina. Irmão Paulo e a irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Moacir e família, pastor Fuc e família, pastor Paulo e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão Isaías e família, em Álvares Machado, São Paulo. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Marcos Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Carlos e família, em Içara, Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Antenor e família em Ribeirão Preto, São Paulo. Irmão Dorival e família, irmão Gilson, irmã Aline, irmã Cíntia, irmã Aparecida e também a minha esposa, irmã Ruth, Franca, São Paulo. Irmã Felismina e Joquebede, Cabinda, Angola, África. Deus os abençoe. É muito bom ter todos vocês por toda parte nos ouvindo e recebendo aquela luz da palavra da hora em que vivemos. Amém? O importante é a mensagem, não é nem quantas pessoas ouvem, mas é a mensagem. Importante é isso, porque Deus tem uma mensagem e eu estou ao lado dela e você também está ao lado.